Reflexão do dia 16 de novembro de 2023, 32ª semana do Tempo Comum, quinta-feira, cor litúrgica verde. Santo do dia, Santa Margarida da Escócia, a caridosa rainha. Santa rainha, fostes nobre no sangue e na alma, soubestes amar os irmãos como Jesus ensinou a viver a caridade como ele ordenou. Desse mesmo modo, mandai a cada um de nós as mesmas virtudes para que sejamos nobres em santidade, humildade, em todas as ocasiões. Amém. Século XI, Santa Margarida da Escócia surge então na Europa, entre Escócia e Inglaterra, e dando testemunho de Cristo Jesus. Que possamos nós também sermos testemunho da caridade, da bondade e do amor de Jesus por cada um de nós. Amém. Santa Margarida da Escócia, rogai e intercedei por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na primeira leitura de hoje, está em Sabedoria, capítulo 7, nós vamos ver que o Espírito Santo sopra sobre nós a sabedoria divina. Então o texto fala assim: na sabedoria há um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, perspicaz, imaculado, lúcido, invulnerável, amante do bem e penetrante, desimpedido, benfazejo, amigo dos homens, constante, seguro, sem inquietação, que tudo supervisiona, que penetra todos os espíritos, os inteligentes, os puros e os mais sutis. Esse é o Espírito Santo em nós, que aqui o texto fala como sabedoria. Aquele então que é receptível e suscetível ao Espírito Santo, então o Espírito Santo vai trazendo toda essa graça na vida da pessoa. E ela pode então superar as dificuldades, mesmo na lama da dificuldade, na realidade desse mundo que não é fácil, não é fácil vencer o dia após dia, mas no Espírito Santo tudo é possível na graça do Senhor. Aí o texto continua: pois a sabedoria é mais ágil que qualquer movimento, atravessa e penetra tudo por causa da sua pureza. Ela é um sopro do poder de Deus, uma emanação pura da glória do Todo-Poderoso. Por isso, nada de impuro pode introduzir-se nela. Ela é um reflexo da luz eterna, espelho sem mancha da atividade de Deus e imagem da sua bondade. Sendo única, tudo pode, permanecendo imutável, renova tudo, comunicando-se às almas santas de geração em geração, forma os amigos de Deus e os profetas. Então, quem aceita o Espírito Santo já é amigo de Deus e torna-se profeta, porque a sua vida é uma profecia, a sua vida é um testemunho. Assim como nós exaltamos a vida de Santa Margarida da Escócia, que soube dar testemunho de Deus, mesmo diante daqueles apelos mundanos da sua época. O versículo 28 conclui: pois Deus ama tão somente aquele que vive com sabedoria. De fato, ela é mais bela que o sol e supera todas as constelações. Comparada à luz, ela tem a primazia, pois a luz cede lugar à noite, ao passo que contra a sabedoria o mal não se prevalece. Ela se estende com vigor de uma extremidade à outra da terra e com suavidade governa todas as coisas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa forma de descrever a sabedoria, este poema em favor da sabedoria, nos traz assim o desejo de receber este Espírito Santo, de fazermos parte do Espírito Santo. Então aquele e aquela que aceita o Espírito Santo, ele fica protegido, ele fica ungido no Senhor, ele fica protegido pela presença de Deus, que nos torna seus amigos, santos, e nos torna também profetas no Senhor. Por isso clamamos agora a Deus, o doador de todos os dons, que pelo nome de Jesus derrame sobre nós uma porção especial do Espírito Santo para superarmos os dias de hoje,
em todas as nossas vidas, nos livrar de todos os tormentos e perseguições, abençoar o nosso corpo, a nossa vida, a nossa família. Derrama, Senhor, o vosso Espírito, que o vosso Espírito possa alcançar agora todas as famílias que conosco estão orando. Vem, Senhor, derrama teu Espírito, derrama em plenitude, como fizeste a teu povo escolhido no deserto, como fizeste, Senhor, a teu povo escolhido que nos trouxe Jesus, embora pecadores. Nós também nas mesmas condições. Clamamos a Deus. Derrama, Senhor, o vosso Espírito sobre nós. Purifica o nosso ser. Faz, Senhor, renovar tudo em nossa vida. Amém. Salmo. O salmo de hoje é o Salmo 118. É eterna, ó Senhor, a vossa palavra. É eterna, ó Senhor, a vossa palavra. Ela é tão firme e estável quanto o céu. De geração em geração, vossa verdade permanece como a terra que firmastes. Porque mandastes tudo existe até agora. Todas as coisas, ó Senhor, vos obedecem. Vossa palavra, ao revelar-se, me ilumina. Ela me dá sabedoria. Ela dá sabedoria aos pequeninos que te amam. É eterna ao Senhor a vossa palavra. E nessa eternidade da vossa palavra, queremos, Senhor, te louvar e te bendizer. Porque junto com a sabedoria, o Senhor nos dá discernimento sobre vossa palavra. O responsório, Salmo 18. Evangelho está em Lucas, capítulo 17, de 20 a 25. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que ele chegaria, que chegaria o reino de Deus. Então, quem está perguntando são os fariseus. E Jesus respondeu: o reino de Deus não vem, né? Ele não vem ostensivamente. Nem se poderá dizer está aqui ou está acolá, porque o reino de Deus já está entre vós. Então, uma resposta de muita sabedoria, porque os fariseus certamente queriam pegar Jesus falando do tipo, ele se diz rei, então agora nós podemos julgá-lo, podemos entregar à autoridade romana, né? Eles esperavam que Jesus se manifestasse dessa forma. Mas a resposta de Jesus está falando, o reino de Deus já está entre vós. A profecia se cumpriu. Todos os profetas direcionavam que naquela época, naquele momento, nasceria o Filho de Deus. Até os reis pagãos, lembra lá dos reis magos? Até o mundo pagão, conduzido por uma estrela, porque eram conhecedores das profecias, sabiam que naquele momento, naquela época, nasceria o Filho de Deus. E foram levando presente para Maria e José e para o menino que ali nascera, o Filho de Deus, o Rei dos Reis. Então, todos aqueles que estavam à frente da religião da época e conheciam as Escrituras, doutores ou corrente fariseus, os saduceus e tudo mais, que estavam ali no conhecimento da palavra, sabiam também que naquele momento era um momento propício para que o Filho de Deus se manifestasse no nosso meio. Talvez, pela razão humana, queriam um libertador, né, que chegasse com o exército e lutasse contra os romanos e libertasse Israel. E não aceitaram, então, a figura de Jesus, que veio por uma libertação espiritual e dar ao homem e à mulher, até a geração presente, a certeza da salvação e ressurreição. O reino de Deus já está entre vós. O Filho do Deus já está no meio de vós. Eu sou o Cristo, assim que ele está falando. Concluindo o evangelho de hoje. E Jesus disse aos discípulos, agora ele para de falar para os fariseus e fala agora para a igreja. Dias virão em que desejareis ver um só dia o Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão, ele está ali, ou está lá, ou está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como um relâmpago que brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Jesus já sofreu muito, já foi rejeitado por aquela geração do tempo dele,
e ainda está sendo rejeitado e sofrendo muito. A sua igreja continua, o corpo de Cristo continua em pleno sofrimento. A rejeição de Cristo é como um círculo que se repete, como se fosse uma mola, né, uma espiral. Então, de tempo em tempo, nós temos essas rejeições. Aconteceu nos anos 1000, aconteceu nos anos 1500, 1600, acontece agora nos anos 2000, né? E agora está se repetindo no ano 2023, esta ojeria, esse afastamento, esta oposição à igreja, a Cristo, ao seu corpo, à sua palavra. É o Cristo que continua sofrendo, é a atualização, desse santo evangelho. Esta geração também faz sofrer a Cristo e rejeita Cristo. Mas pela sabedoria que nos foi proposto desde a primeira leitura, desde o testemunho do santo de hoje, pela sabedoria, assim como Santa Margarida da Escócia soube testemunhar Jesus, nós também invocamos sobre nós a presença do Espírito Santo. E pelo Espírito Santo, nós estamos animados, cultivando em nós a esperança para anunciar que o reino de Deus já está no meio de nós. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Admin-se Não Evangelizar. Seja você também um evangelizador, multiplique em suas redes sociais esta palavra, esta oração, para que mais corações estejam sensíveis, abertos ao Espírito de Deus, ao reino de Deus, que já está no nosso meio. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.